Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Silva e hoje vamos falar um pouquinho sobre o medo das crianças, como lidar com o medo delas. O medo que os nossos filhos sentem acabam causando um desconforto em nós pais, na verdade. Ele é muito temido por nós não queremos que os nossos filhos sintam medo ou insegurança. Nós acabamos fazendo de tudo para poder ajudar eles, para poder deixar eles o mais confortável possível. A gente acaba super protegendo muitas das vezes nossos filhos para evitar que eles sintam medo. Mas o que eu digo para vocês é que o medo, ele é um sentimento também necessário para a existência humana, para a nossa formação de identidade. Ele é o que preserva nós de muitas coisas. O medo nos protege de muitos perigos lá na frente, evita que nós façamos algumas ações desagradáveis, algumas ações que irão nos prejudicar. Também é o medo que compõe a nossa identidade, que faz com que a criança tenha a percepção de si mesma, conheça os seus limites, os seus sentimentos, até onde ela pode ir, até onde ela consegue ir. E dessa forma ela vai ganhando mais independente, vai se tornando uma criança mais madura conforme vai crescendo. E de onde vem esse medo, né? Como que o medo surge na vivência humana? Como que as crianças passam a ter medo? Começa realmente desde pequenininho, né? Com alguns medos, aí conforme vai crescendo esses medos vão sendo substituídos por outros. E grande parte das vezes, o medo ele é aprendido. Isso mesmo. Ele é aprendido dentro de casa, com nós mesmos, com os pais, com os adultos responsáveis, com as pessoas que fazem parte do seu ambiente. Por exemplo, quando nós falamos para o nosso filho, não vai sair na rua porque senão o homem do saco vai te levar. Ou então, não vai para aquele quarto escuro porque lá dentro tem um monstro te esperando para te pegar. Ou então, dorme logo porque senão a cuca vai pegar você. Ou então, não encosta nesse cachorro que ele pode te morder. Ou então, muitas das vezes, um próprio medo da mãe, né? O medo, por exemplo, de insetos, de baratas, né? Não pode ver uma barata que grita na frente da criança. Esse seria o medo aprendido diante das reações da mãe, do pai, da família, né? E até mesmo adultos que têm medo de altura, né? Que tem medo de algum brinquedo alto, de ir numa montanha russa. Ah, não, filhinho, melhor não. E aí você já vai contribuindo com a construção desse medo na criança, vai introjetando esse sentimento nela a partir do seu medo, a partir daquilo que você prevê que pode acontecer. Então, realmente, muito do que nós falamos, do que nós ensinamos para as crianças tem a ver. Inclusive, quando você não deixa a criança chegar perto de ninguém estranho. Ok, né? Nós devemos ensinar a não se aproximar de estranhos, mas às vezes, por exemplo, tá numa festinha de aniversário e você não deixa a sua criança interagir com outras, um adulto vem falar com ela, elogiar ela e você já fecha a cara. Tudo isso também contribui para que a criança tenha uma visão do outro extremamente negativa, extremamente ofensiva e aversiva. Então ela vai crescendo com aquela visão de que não pode chegar perto do outro, de que não pode se comunicar com ninguém estranho, de que não pode brincar com outras crianças, de que se alguém vir elogiar ela já fecha a cara também. Então, tudo isso também contribui para a construção desse medo do outro, dessa estranheza em relação ao outro. Agora, quando que esse medo é patológico, né? Quando que esse medo tem que ser tratado, tem que ser olhado com maior atenção, tem que ser investigado? É quando esse medo atrapalha o desempenho da criança nas atividades simples do dia a dia, na sua rotina diária, quando esse medo atrapalha a capacidade de se relacionar, quando atrapalha alguma ação extremamente importante para aquela criança, ou quando atrapalha a sua capacidade de adaptação a algum ambiente. Como, por exemplo, um medo muito extremo de viajar de avião porque tem medo de altura. Então, ele precisa fazer uma viagem que é realmente importante e necessária e aí não viaja porque morre de medo, tem pavor de avião. Ou então pessoas e crianças que têm medo de elevador, né? E aí acaba preferindo subir milhares de degraus ao ter que pegar um elevador. E inclusive o medo do outro,
né? O contato com o outro assusta, então ela prefere se isolar, ficar sozinha ao ter que se aproximar de outra pessoa. Esses são alguns exemplos das fobias, as chamadas fobias que merecem tratamento, que merecem ser observadas de forma mais cautelosa. Agora eu vou listar para vocês quais são os medos mais comuns na infância, aqueles que é mais observado de forma mais clara, né, mais frequente. Claro que isso não é uma regra, né? Isso vai variar bastante de criança para criança. Eu estou fazendo aqui uma generalização mesmo de quais são mais comuns. Então, aqueles que são inatos, o bebezinho bem recém-nascido, que já nasce com aquele medo, eles são muito sensíveis, então eles possuem medos bem sutis, como por exemplo, ruídos repentinos, ou então luzes muito fortes, luminosas, flashes luminosos de câmeras, por exemplo. Eles possuem medo também de movimentos súbitos, aqueles movimentos muito rápidos, e também possuem medo da perda de apoio. Agora, de 6 a 12 meses, a criança já passa a ter um vínculo maior com a mamãe, né, um vínculo afetivo, e acaba então lhe causando medo da separação dessa mãe. Esse medo ele é mais intensificado a partir dos 8 meses de idade. Ele tem medo também de perder o apoio, de cair. Tem medo de médicos em geral, pediatras, tem medo de quedas, de ruídos fortes, tem medo de dormir sozinho, que vem acompanhado da ansiedade de separação próximo aos 12 meses de idade. Tem também medo de luzes brilhantes e de estranhos. Até os 2 anos a criança ela tem medo de estranhos, isso é normal. Algumas crianças são mais desinibidas, elas vão com outras pessoas com mais facilidade, outras menos. Elas têm medo de animais, elas têm medo de vaso sanitário, de descarga, porque algumas das crianças já estão tendo contato por causa do desfraude, então às vezes pode gerar sim uma ansiedade, um medo e o medo de separar-se dos pais. Até os 3 anos de idade, a criança ela tem medo de escuro, ela tem medo de tempestades, de trovões, ela tem medo de cachorro, também tem medo de monstros, né? Já começa a criar umas fantasias a respeito disso e medos de situações novas que não está acostumada. Até os 4 anos permanece medo de monstros, de alguns animais e em relação às suas próprias fantasias criadas sobre o outro, sobre outras pessoas. Até os 5 anos de idade, a criança ela começa a ter medo do seu próprio erro, do seu próprio fracasso, principalmente quando ela está na escolinha e aí tem os seus primeiros errinhos, né, os seus primeiros fracassos, as primeiras chamadas de atenção, então é onde gera medo. E conforme a cobrança é maior, casos de cobrança excessiva, seja pelos pais ou pelos professores da escola, esse medo ele fica mais intensificado, ele aumenta, ele tende a aumentar. Tem muito medo de perder-se da família em lugares públicos, lugares de grande movimento, ou do abandono, de ser abandonado pelos pais. Até os 6 anos de idade, a criança tem medo de pessoas com deficiências físicas, com algum tipo de deformidade. Também tem medo de ser abandonado nas escolas, de ser esquecido na escola. Na hora de ir embora, começa a ficar tenso quando o papai e mamãe demora para chegar, ou em festinhas mesmo. Elas têm medo de perder pessoas queridas, de ser rejeitado pelas pessoas. Até os 7 anos de idade começam a surgir medos de coisas sobrenaturais e também medo da morte. Ela já começa a ter um pouco mais de noção sobre a morte. Agora, como lidar com o medo da criança? O que fazer diante das manifestações de medo dela? A primeira coisa é: não negue. Nunca negue o medo que essa criança está sentindo ou menospreze, né? Dizendo para ela, isso não é nada, isso é bobagem, isso não existe. Para a criança, aquilo existe, aquele medo é real. E criar uma oportunidade de fazer essa investigação junto com o seu filho. Então, fazer perguntas para ele. Do tipo, por exemplo, né? A criança não quer dormir no seu quarto sozinha, tá com medo. Aí você pergunta para ela do que ela tem medo. Aí pode ser que ela diga, por exemplo, que está com medo de algum bicho, de algum monstro. E aí você pode perguntar para ela, você então não quer dormir no seu quarto porque você acha que lá tem um monstro? Porque você está com medo do monstro? Mas que monstro é esse? Vamos tentar descobrir o que ele quer? Então vamos conversar com ele? De onde ele veio? O que ele quer com você? Por que ele está lá? Onde ele está? Fazer esses tipos de perguntas entrando mesmo
na fantasia dessa criança. Então fique tranquilo, filhinho, já tente acalmar ele, já fale, fique tranquilo que eu vou acabar com esse monstro, eu vou dar umas pauladas nele, ele vai embora, eu vou mandar esse monstro embora. Investigue sempre o comportamento dessa criança. Acompanhe o que ela está vendo na televisão, o que ela está assistindo, o que ela está jogando de joguinhos na internet, no videogame, qual é o conteúdo que essa criança está tendo acesso. Então você precisa trabalhar esse conteúdo com essa criança. Será que ela não está sendo muito exposta a situações de violência, por exemplo? E uma outra possibilidade é você também promover cenas de descarga, cenas que essa criança possa expor esse sentimento, esse medo que ela está passando naquele momento. Então, por exemplo, fazer um teatrinho com ela, onde vocês terão ali naquela cena os personagens temidos por essa criança, o monstro do quarto dela, a bruxa, o fantasma, né? Onde vocês serão os heróis, que vocês vão acabar com esses monstros, que vocês vão superar ele, que assim a criança possa estar introjetando a vitória sobre esses monstros. Pode ser em formato de teatrinho, que eu acho que fica mais divertido, mais real. Vocês podem pegar até roupas, acessórios, objetos para usar durante a encenação, a brincadeira, ou vocês podem também desenhar, né? Fazer isso em desenho, com giz de cera, numa lousa, folha sulfite, com tinta, onde terão ali os personagens temidos, a criança, você, super-heróis, fazer toda uma historinha mesmo para trabalhar esse medo de forma lúdica, que a criança possa trabalhar e elaborar melhor esse medo. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma as mamães e papais aí que estão passando por situações de medo dos seus filhos, principalmente de dormir sozinho, que é tão comum, não é verdade? É importante sempre estar próximo dessa criança, investigar, ir a fundo e descobrir a causa desse medo e tentar tranquilizá-la e não incentivar, né? Com aqueles comentários, a loira do banheiro, o homem do saco, ali no escuro tem monstro, ou comentários aversivos sobre pessoas de fora, porque isso sim contribui para a construção do medo da criança, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Agradeço a companhia de vocês. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Deixe a opinião de vocês, compartilhe as experiências de vocês para que a gente possa estar trocando experiências, para que a gente possa compartilhar um pouco mais de conhecimento juntos, também nos comentários, tá legal? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Nosso canal está crescendo aos pouquinhos e eu agradeço muito a confiança e o companheirismo de vocês. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!